Olá, olá, queridos, queridas, sabadão por aqui, né? Novidade aqui no nosso perfil aqui das lives do Ser Mais Você. Novidade, a gente está num sábado aqui fazendo live, mas sempre com muito amor, com muito carinho por todos vocês, porque na verdade a gente não quer deixar de fazer as coisas, né? E ao mesmo tempo a gente precisa se ajustar aqui nas nossas agendas, dentro daquilo que é leve para cada um de nós, aqui eu com os meus convidados e também para vocês, né? Porque a gente tem que equilibrar aí os pratos, né? Esse grande jogo da vida, onde a gente vai equilibrando aí nos malabarismos de cada dia. Então, estamos aqui hoje, num sábado, para uma live muito especial com a minha amiga querida Kiara Chante, que vem aqui com todo o seu carinho, com todo o seu amor trazer uma energia hoje também diferente. A gente está num dia diferente de live e trazendo uma energia diferente para vocês. Então, já vou avisar, fiquem aqui ligadinhos, atentos, né? Se você está chegando aqui numa gravação, saiba que é sempre no agora, você está na hora certa, no momento certo e independente de você estar ao vivo ou estar na gravação, sempre é tempo de você compartilhar com mais pessoas e convidar mais pessoas para receber energias tão maravilhosas, né? Receber expansão de consciência, receber muito amor, muita luz, porque é isso que a gente movimenta aqui no nosso canal e com as pessoas que chegam aqui. Então, Kiara Chante, minha amiga querida, muito bem-vinda mais uma vez aqui, viu? Obrigada, meu amor, obrigada pelo convite, obrigada por compreender, né, a situação, que ontem eu não pude, aí eu podia hoje, a Ana foi muito gentil. Se não, tudo bem, vamos lá, vamos botar para sábado, vamos com tudo, né, que às vezes a gente tem uma coisa marcada, daí tem que remarcar e tudo mais, essas coisas da vida aí que a gente compreende, né, gente? Mas agradeço muito a Ana. E, novamente, né, eu sei que eu sou repetitiva, mas parabéns por esse programa que você tem, pelo Ser Mais Você, e por tudo que ele agrega, que ele ajuda, que ele está aí por aí se divulgando, se disseminando e ajudando as pessoas a despertar sua consciência, auxiliando, porque às vezes num vídeo tu te sente acolhida por Uhum, alguma coisa que alguém falou e que tu estava sentindo e não estava entendendo, e aí a pessoa traz uma reflexão e aquilo te dá um novo ânimo, né? E eu acho que por a Ana ter esse amor de mãe, assim, por várias pessoas de diferentes personalidades, de diferentes, ela tem esse poder, né? E aí ela traz diferentes pessoas, então cada um se encaixa com um e assim um vai ajudando o outro nessa caminhada, essa caminhada de ascensão, despertar da consciência e rumo a 5D, com momentos muito fofos, momentos muito desafiadores, como uma montanha russa de emoções, um sobe e desce, e é assim mesmo, e a gente sabe que é, mas quando a gente está lá embaixo, a gente sofre e é difícil. Então a gente veio aqui para tentar dar uma força nesses momentos também. é isso, né, amiga? E eu acho que é importante, dentro do que tu falou, lembrar que quando a gente está nesses momentos mais lá embaixo, lá embaixo dessa montanha russa, às vezes você vai ali no YouTube, ouve uma live de alguém, vai lá no Instagram, ou lê uma mensagem canalizada, né? Lá no teu perfil, tu traz tantas mensagens maravilhosas de tantas consciências tão puras, tão belas, que só a frequência energética, né, daquela mensagem que a gente lê, daquela Já live, dá já uma dá ajudada. uma Uhum. melhorada, né, no campo energético e tal, porque tá todo mundo exposto a tudo que está acontecendo, tanto no Claro. aspecto energético quanto no aspecto material, físico, né? Físico, Então, é político, importante lembrar todo institucional, mundo que está tudo. aqui acompanhando a gente, né? Se, nesses altos e baixos, lembra que você nunca está sozinho, nem aqui na Exato. fisicalidade, nem lá em cima, mas precisa tomar uma ação, né? Precisa fazer alguma coisa. Então,
Abre lá um perfil de alguém que você gosta, vai ler lá uma Uhum. mensagem, ou abre aqui um canal do YouTube, vai ouvir uma live, ou tira lá teus 10, 15 minutos, senta lá no sol e fica só recebendo a energia. Algum Isso movimento sim, Ana. você Agora tu precisa falou tudo. fazer. Gente, isso que a Ana falou é fantástico. Isso é mágico. Sério, ficar 30 minutos no sol quando tu não tá bem, sei lá o que que acontece, gente. Eu não sei o que acontece. É mágico, transmuta, não sei o que que é. E desculpa, Ana, te interromper, mas é só porque isso me veio assim, caramba, isso é muito importante. Continua, sua linda. Continua. Então, eu falo muito do sol porque eu faço isso todo dia, né? Como eu Eu moro numa também. casa e eu tenho, né? Eu tenho esse lugar de autocuidado comigo, então, seja de manhã, no almoço ou no meio da tarde, eu tiro ali meus 10, 15 minutinhos, vou lá para fora, tomar um sol, Uhum. recarregar a energia, né? As baterias. Então, tem coisas muito simples, né, do nosso dia a dia que a gente pode fazer para mudar a nossa frequência vibracional. Mas a gente tem que tomar atitude, tem que tomar ação, não dá para ficar esperando só que, né, o universo, Deus, o Criador resolva as coisas para mim. Não, é eu faço por mim e eles nos apoiam, nos ajudam nesse processo, né? E aí, Exatamente. nesse movimento, eu sei que tem mais gente que concorda conosco, né? Que tá, inclusive, aqui no chat no YouTube. Zé Luiz, bem-vindo. Andréa Cristina, bem-vinda, querida. Sara, nossa amiga querida, que eu acho que vou ver daqui umas 2 semanas lá em São Paulo. Então, um grande beijo para vocês que estão aqui com a gente, né? Já lembra de compartilhar essa Gratidão. live, de mandar para os amigos aí, porque hoje o assunto vai ser muito, muito Hum. bacana. É, Kiara, né, Claro. tem trazido lá no seu perfil, junto com a E a Alê, Alexandra. muitas mensagens, né? Muitas mensagens transmitidas pelos venusianos, mas aqui no nosso canal, aqui no Ser Mais Você, gente, a minha memória é muito boa para essas coisas. É a primeira vez que a gente está trazendo essa energia dos venusianos através da Primeira vez. Kiara Primeira aqui vez. no canal, né? Então, vocês se preparem aí, fiquem, né, ligadinhos, Uma deixa o energia seu bem copinho. diferente. Bem Então, diferente. deixa o seu copinho de água aí do lado e tal para ser energizado e vamos ancorar aqui uma energia para inclusive dar condição para que as mensagens aí que os irmãos venusianos têm para a gente possam chegar com total facilidade e leveza através de Kiara. E aí, amiga, Perfeito. eu quero exatamente começar te perguntando aqui, né? Como eu sei que você sabe também, a gente fala de sirianos, por exemplo, mas tem várias egrégoras diferentes de sirianos, né? Claro. A gente Uhum. fala de venusianos e tem várias egrégoras diferentes de venusianos. Com Eu tô certeza. falando isso porque eu tenho outros parceiros, amigos que também trabalham com os irmãos venusianos, mas que é numa outra linha, de uma outra Claro. forma, um outro Claro. trabalho. Então eu Claro. quero já te convidar para você falar um pouquinho dessa egrégora dos venusianos que Uhum. você tem conectado, quem são, como são, né? Da onde são, qual é a linha de trabalho desses irmãos queridos? Fala um pouquinho pra gente. Perfeito. Bom, vou falar pouquinho mesmo, porque, né, senão é bastante coisa. Mas eu e a Alexandra, a gente começou a receber informações e vieram deles, né? Eles se apresentaram. Primeiro se apresentou o Sanat Kumara, como ele sendo, né, um grande mestre de Vênus, né? E uma Uhum, sabedoria incrível da 24ª dimensão. E aí ele começou a trazer informações sobre o papel dos venusianos na transição planetária de Gaia. Então, assim, a egrégora venusiana a qual a gente se conectou, eu não sei, não conheço muito bem outras, admito, nunca, não sei, não pesquisei, não tive a oportunidade, talvez logo sim. depois venha a estar me informando, mas assim, ficamos imersas, né, já 2 ou 3 meses que eles estão conversando para se conectar com aquela egrégora. Então, assim, veio fortemente Lei de Vênus,
Aí veio o Sanat Kumara, lei de Vênus, sendo o complemento divino dele, né? E aí, a partir daí, veio um grupo de venusianos que ainda não recebemos o nome, se é uma falange, não sei o que, não sei o que, mas o que vimos ali é que eles vêm de várias dimensões diferentes, então, assim, tem de sexta, sétima, oitava, vigésima, então varia, né? E que o Sanat Kumara trouxe principalmente sobre a energia de Vênus, que depois ele trouxe a questão sobre de que em algum momento, né, lá atrás, ele foi um dos organizadores ou o organizador da grande Fraternidade Branca, onde Hum, ele, a partir, né, da sua sabedoria divina, da sua experiência e de já estar numa dimensão muito elevada, com uma consciência muito elevada, ele entrou em contato com esses mestres de vários lugares, e aí vem aí, né, Eumória, Sananda, Mestra Nada, Fortune, Saint Germain, etc. Então, ele organizou, ajudou a organizar a Fraternidade Branca e assim formou-se, né, essa egrégora para ajudar o planeta Terra na transição planetária. Então, assim, não é que ele é o mestre da grande Fraternidade Branca, não seria esse o termo, mas seria assim, um organizador, né? uhum, Para que a Fraternidade Branca também pudesse trabalhar na Terra com os humanos, ajudando em vários aspectos, né? Cada um com o seu raio, com a sua cor, porque daí também tem os 7 raios, tem os Chohans, que são os mestres referentes a cada raio, as qualidades divinas desses raios, mas assim, em síntese, né, o que em poucas palavras, qual é o papel dos venusianos na transição planetária? Equilíbrio do feminino e do masculino. Síntese é isso. Claro que tem muito mais coisas, mas esse, digamos, que é o ponto forte deles. Porque Vênus já há milênios e milênios e milênios fez esse projeto, fez esse equilíbrio em todos os seres, magnetizou a grade planetária de Vênus para que ela ficasse completamente em equilíbrio e que levasse esse equilíbrio a todo o planeta, né? Houvesse sempre uma troca nesse equilíbrio, energia feminina e masculina em total e completo equilíbrio. Então, assim, por que que eles chegaram aqui? E assim, uma das coisas que a gente perguntou, por que agora? Que estão, né, vindo agora, a gente estava com os arcturianos, tá. E aí eles explicaram assim, ó, que na transição de Gaia tem vários momentos, vários pontos chaves onde coisas acontecem para iluminar, tal, para limpar, tem a limpeza e depois a iluminação. Ok? Então, assim, teve várias fases, eles explicaram muitas coisas que eu já expliquei aqui desde 2012. Aí vai limpando isso, vai entrando a luz, né? Alinhou com o Sol central de Alcione, que é o Sol das Pleiades. Daí uhum, depois foi indo, foi indo, foi indo, vai, entra a luz, não sei o que, não sei o que. Então, chegou-se um ponto aqui que, pelo que eu entendi, foi final de 2024, início de 2025, onde o cenário já está pronto, as limpezas que precisavam ser feitas antes estão prontas agora para eles entrarem com o projeto deles. Precisava de alguns pré-requisitos para uhum, estar vindo fazer esse trabalho de equilíbrio, né? Então, assim, o que que acontece? Na Terra, no planeta Terra, desde sei lá eu quando, lá onde foi colocada a grade da Matrix, a grade de controle, que escravizou e hipnotizou os humanos, né? Para a gente estar sempre naquele automático, alimentando eles e tudo mais, os seres não benevolentes, quando eles instalaram a grade da Matrix, eles também mexeram nas profundezas do planeta Terra, né?
para criar também certas estruturas, certas tecnologias para sustentar todo esse controle. Só que um dos maiores focos para criar esse aspecto de controle foi fazer um desequilíbrio profundo nas energias masculinas e femininas, sendo que todos os seres humanos, independente do gênero, têm elas dentro de si. Então, né, eu tenho a feminina e a masculina, todos têm. E todos têm em desequilíbrio. Por quê? Porque a gente está aqui há milênios, né? Encarnando, reencarnando, darará, 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 darará. Só que aí eles explicaram a profundidade do estrago que pode ser feito através desse desequilíbrio. Então, por isso que esse foi, digamos assim, um dos principais pontos que eles trabalharam quando instalaram essa grade. Porque no momento em que há um desequilíbrio feminino e masculino, ele acontece dentro das pessoas, acontece fora das pessoas também, e geralmente, mais antigamente, mas se manifesta às vezes em homens e mulheres competindo, criando desarmonia, criando toxicidade em todos os aspectos, e aí vai lá para as estruturas institucionais mundiais, e a gente ainda está, né, até hoje, no sistema patriarcal, onde todas as instituições de trabalho, de negócios, políticas, educacionais, religiosas, têm os homens no comando, né? A gente ainda está aí, né? O que que acontece? Quando eles fizeram essa criação para desequilibrar bem, né, esses seres, não vou falar quem é, porque eu não vou falar. Eles fizeram alguma coisa do tipo assim, olha, vamos calar a energia feminina, vamos quase que destruir ela e vamos deixar a energia masculina bem em desequilíbrio no sentido assim, porque a energia masculina manifestada dentro de um homem ou de uma mulher vai ser sempre desconstrutiva, ou seja, muito mais violenta, muito mais dominadora, muito mais ditadora, muito mais de eu que mando e todos obedecem. E quando isso foi criado, né, colocou-se a mente racional acima, à frente e no comando de todas as pessoas. Isso criou um planeta disfuncional como nós temos hoje. As grandes guerras, as grandes decisões disfuncionais são tomadas por homens com o masculino muito mais exaltado e em desequilíbrio. Então, assim, chega um momento onde os venusianos entram com tudo aqui, e eles estão aqui com tudo, se posicionaram em várias partes do planeta, tem vários, assim, tem mestres e grupos de venusianos em vários pontos, e eles estão trabalhando, transmutando, desconstruindo bases, desconstruindo coisas, e ali tem dois lugares do planeta, né, que hoje estão em guerra, e abaixo deles existe as maiores estruturas. Num lugar tem a estrutura de desconstrução do masculino e no outro feminino. Esses lugares estão sendo curados, porque tu não Uhum. pode simplesmente chegar ali e, né, tipo assim, acho que a Ana entende isso. A gente vai trabalhar no astral, né? Algumas coisas a gente se lembra, né? Outras coisas não. Então, assim, teve um momento, assim, faz 2 meses, que a coisa ficou feia lá, né? Eu estava trabalhando no lugar do feminino. E um monte de outras pessoas, milhares de pessoas, né? Pessoas que eu conheço aqui, né? E aí a gente falou assim, quem sabe a gente chama um dragão, né? Que eu canalizo um dragão, né? Às vezes, para ele vir, né? Ajudar. Uhum. Na verdade, assim, a minha ideia burra, né, era destruir aquele negócio ali, né?
Aí veio os outros seres e explicaram: não, não dá para fazer isso, porque esse local e essa estrutura tem uma coisa que, se for destruída, pode haver sérias consequências na terra, na Uhum. parte de cima, né? Na Até materialidade. terremotos, Uhum. desabamentos, não sei o quê. E como a gente sempre disse, e eu bem quietinha ouvindo, tipo assim, ó, ficou, tipo assim, ó, que é, que era. Deus te dá tantas oportunidades de, ó, e você não quer pegar essas oportunidades. Mas tá, daí eles O bom disso explicaram, é que eles entendem, né, as nossas eu visões espero que limitadas, né? Tá bem tudo certo. limitada, né? Limitada, né? E olha que no astral a gente está bem mais escondido, assim, né? Mas Sim. mesmo assim, né? Eles disseram que a transição vai ter momentos difíceis, é óbvio, mas a gente vai fazer tudo para que seja o mais suave possível. Uhum. Ah, quando a gente fala suave, não é que vai ser divertido o tempo todo, que vai ser só flores, não é isso. Eles me falam isso, eles falam isso para todo mundo. Tem muitos momentos desafiadores, é uma transição. Mas eles disseram que, então, assim, eles estão fazendo uma reconstrução, uma reconfiguração desse local para depois fazer a desconstrução, entendeu? Para não mexer tanto na estrutura, porque não é uma estrutura física que eu estou falando, assim, tem Uhum. uma parte física, Uhum. mas são grades eletromagnéticas, linhas, energias, coisas que estão ali há o quê? Milênios e milênios e milênios, Uhum. né? E que estão sustentando uma estrutura material acima, né? Como se fossem Exatamente. pilares, né? Isso. Sustentando algo que está aqui em cima. Então não dá para só quebrar os pilares aqui embaixo, porque o que está lá em cima faz isso, Que era grosso. né? Implode, né? Implode, Exatamente. não é É, explode, implode, cai, né? implode. É. Porque cortou as bases ali. Mas É, eu e acho daí bem interessante. demora mais, sabe, para estar fazendo isso, né? Porque tem que ser é uma transmutação de fato, né? Isso é E onde eu ia aí, falar. Uhum. pode falar. É, Desculpa. eu ia falar isso, porque assim, no meu ponto de vista, assim, na consciência de hoje que eu tenho, porque não era assim, né? Mas na de hoje que eu tenho, Claro. eu entendo que absolutamente nada, nada pode ser destruído. Porque tem um quantum de energia ali que só está numa polaridade Eu estou errada, só aprendendo isso. isso. Está Isso, numa polaridade exatamente. negativa, mas aquela energia que está ali, ela pode ser transmutada e reaproveitada, como se fosse, como é que a gente fala? Reciclada. Reciclada Uhum, essa energia para ser utilizada numa outra finalidade, com um outro objetivo, né? Então, mesmo aqui na fisicalidade ou no plano sutil, hoje, na consciência de hoje, eu entendo que nada, nada, nada pode ser destruído, porque ali tem Deus de alguma forma, tem uma exato. energia, né, Esse tá ali de certo. Deus. Aham. Mas como foi essa energia utilizada para um objetivo obscuro, a gente tem que Isso. pegar e transmutar essa energia e redirecioná-la para um objetivo de luz, né? Então, Uhum. é bem esse lugar de transmutação. Sim, e assim, isso mostra bem claramente, né, o que a gente vem falando lá atrás, que muita gente diz, não, não vai ser assim. Eles não iam estar tendo esse baita trabalho para reconfigurar, reestruturar, transmutar, se de fato não tivesse programado para a transição planetária ser algo suave. Porque Uhum, se não sim. fosse ser, eles não iam estar fazendo isso. Por quê? Porque havia um cometa, sei lá o quê, que nem Capela, ia Uhum. dizimar tudo e depois, né, leva alguns de Reconstrói. nave, né, não sei o quê, e depois reconstrói. Não, eles estão tendo maior trabalho e por isso que às vezes está demorando muito e às vezes a gente pensa que perde a esperança, né? Mas é porque para transmutar, para reorganizar, sem agredir, sem causar grandes catástrofes, ainda que existam algumas, a gente viu por aí, né, ano passado. Então, Uhum. assim,
para fazer da forma mais sutil possível, é um trabalhão. Então, assim, eles estão desenvolvendo esse trabalho. E aí, entrando nessa cura de Gaia, onde os venusianos e os mestres ascensionados que estão lado a lado, é óbvio, fazendo todo esse trabalho juntos, São Germain está trabalhando muito com a energia da chama violeta, né? Aí eles vieram e trouxeram essas ferramentas venusianas, trouxeram essas energias, essas informações, por quê? Eles disseram que quando há um movimento para a cura do planeta, esse movimento começa a se refletir na cura de cada ser humano. Uhum, Então, uhum, assim, isso tem que ser feito mais ou menos de forma paralela para que funcione de fato. Ou uhum, seja, os humanos ajudam Gaia, Gaia ajuda os humanos, os venusianos ajudam todo mundo, a grande fraternidade branca ajuda todo mundo. Então, assim, é uma cooperação mesmo, né? Somos todos um mesmo, né? Então, o que que eles estão fazendo agora? Estão ajudando a gente, trabalhando a gente, levando a gente para as naves venusianas para estar curando e equilibrando essas energias, porque nós temos isso lá dentro, né? Independe do que a gente pensa. Esse desequilíbrio, ele é muito forte. Ele não é assim, ah, mas eu sou super feminista, ou eu sou isso, eu sou super equilibrada e tal, sim, na mente. Só que dentro das tuas estruturas profundas energéticas, tu já nasceu com certos desequilíbrios, porque eles são muito antigos, né? uhum. Olha como Sim. foi a humanidade, todo mundo sabe, né? Que era, o que foi feito com as mulheres lá atrás, né? O tamanho da diferença que existia, né? E aqui eu estou só pegando homens e mulheres para poder estar explicando, porque na real todo mundo tem isso dentro de si, né? O masculino e o feminino. Mas vamos só para explicar, né? O masculino tomou conta. A gente tem um planeta onde o masculino domina, a mente domina e o coração se cala o tempo todo para dar a ordem para a mente poder seguir guiando todo mundo de forma inconsciente, produzir, produzir, produzir e produzir. Não olha para dentro, não ascensiona, não olha para o teu coração. Sentimentos são coisas de fracos, emoções é coisa de fracos. Isso tudo vai te prejudicar. Quem é sentimental não vai ter um bom emprego, não vai prosperar, porque tem que ser racional, tem que ser. Isso tudo tá errado, né? Ou seja, esse equilíbrio do masculino e feminino, ele vai refletir na vida de cada um e no planeta, onde não vai mais ser uma coisa separada. O coração, vamos dizer, o feminino, o coração, a criatividade, a intuição, tudo isso são características do nosso sagrado feminino. Uhum, Aquele instinto maternal, independente de filhos ou não, né? Aquele coração que abraça, que acolhe. E o sagrado masculino em equilíbrio, né? É aquele que executa, aquele que protege com amor, com carinho. É aquele que sente a responsabilidade amorosa de cuidar daqueles que são mais fracos fisicamente que ele, né? Tem aquela sensibilidade de compreender que as outras pessoas precisam de amor e também de força, só que como fazer isso de uma forma equilibrada? No momento em que tu equilibra essas duas polaridades dentro de ti, essas coisas vão acontecendo. Então, assim, não vai mais ter isso não tem como tu entrar na 5D com isso em desequilíbrio, porque seres que estão na 5D, eles não têm, não existe isso, uhum, tá? Tu vai lá em Arcturus, lá na quinta dimensão, não existe nada, nada, nada disso. É 100% equilibrado, 100% equilibrado.
tão equilibrado que não tem nem muita diferença física entre, né? Uhum. Sim. E assim se reflete em tudo, nos centros de estudo, de ensino, de educação. Então, assim, o que que os venusianos têm que é diferente dos outros? Eles carregam eu acho que a energia taquiônica, eu acho que essa é a palavra. A energia taquiônica é a energia do amor incondicional depois de um total e completo equilíbrio feminino e masculino. E o que que essa energia taquiônica, uma das características bem fortes dela, ela é ela é a energia mais curadora do universo. E Jesus, quando encarnado, ele utilizou a energia taquiônica para curar imediatamente as pessoas, né? Sananda trouxe essa informação. Foi essa energia que ele usou. Ele tinha o feminino e o masculino 100% de equilíbrio. Ali no final, né, quando ele criou milagres, ele estava com tudo em equilíbrio. Então, os venusianos vêm para trazer isso para a gente. Tem alguma dúvida, irmã? Eu peguei uma. Eu não calei a boca, desculpa. Então, eu tô aqui ouvindo atenta e eu tô achando muito interessante, porque assim, ó, eu já te mostrei, né? Mas eu vou trazer aqui, o livro que eu escrevi fala exatamente disso, né? Fala exatamente das energias masculina e Que feminina, né? lindo! Viu, gente? Liderar com. Pessoal, clicando lá no site da Ana e adquirindo o teu exemplar. Eu vou fazer isso, tá? Então, olha só que interessante, né? Você está falando dos venusianos, mas eu acredito que assim, ó, tem muitas consciências elevadas nos intuindo, né? Nos impulsionando, nos motivando. No meu caso aqui, você sabe, a Saint Germain, que fica sempre, né, me trazendo informações e tal. E Querida. justamente eu escrevi um livro, né, que fala sobre o tema, né? Liderar com alma, viver com propósito. Os quatro Uhum, pilares da liderança feminina uhum, consciente, né? uhum. E por que que me veio muito forte a escrita desse livro nesse momento? Exatamente porque na minha época que eu estava no trabalho no corporativo, eu, num corpo feminino, num corpo de mulher, eu agia e atuava totalmente na energia Como masculina. homem. Aham. A maioria das Totalmente. mulheres que A tá. Aham. maioria das mulheres, né? Tu tem E daí na tu tem que minha. atuar com o masculino, senão tu é tragada pela. É, Então, para a gente se manter, né? Naquela época, para a gente se bem manter assim. ali num cargo bacana que era onde eu ocupava e tal, Para eu conseguir precisava sobreviver. abrir mão da minha energia feminina e atuar dentro da minha energia masculina. E Com daí certeza. eu fui adoecendo com o tempo, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e eu achava que o problema estava no emprego onde eu estava, no trabalho onde eu estava. E daí eu mudava de emprego, mas eu levava aqueles mesmos padrões, então eu levava as mesmas dores para todos os lugares onde eu trabalhava, né? E Daí aí, continuava acontecendo a mesma coisa, a né? mesma coisa. A mesma Por coisa que se que esse repetindo. por que que esse livro chegou agora, né? O conteúdo dele. E é muito interessante, eu estava ouvindo você com atenção, porque tem um capítulo aqui que eu falo exatamente da distorção da energia masculina, os Isso. homens na distorção da energia masculina e as Uhum. mulheres na distorção da energia feminina, aonde a Exatamente. gente Perfeito. Casou desaprende, assim, ó, perfeitamente. Aham. aonde a gente desaprende sobre o que é a potência dessas energias dentro da gente, né? E passa a agir de forma distorcida, desequilibrada, gerando mais distorções e desequilíbrio no trabalho, nas relações, na família e tudo mais. Então, Exato. por que que chegou para mim agora, né, esse material? Desde o início desse ano também, eu acho que coincide com o teu trabalho com os venusianos. Uhum. Saint-Germain vem falando assim, olha, Claro. tem que levar a consciência para dentro das organizações, tem que levar a consciência para dentro das organizações, das empresas, né? E aí, o que me veio muito forte foi assim.
que precisa haver uma virada de chave no sentido de que não adianta, não é o caminho, não é mudar de emprego, o caminho é mudar dentro, aceitar e trabalhar o equilíbrio dessas energias dentro da gente, para que a gente possa reverberar esse equilíbrio dentro das organizações e dentro das organizações também reverbera para a sociedade. Exato, Muda a exato, sociedade também, exato. né? Porque Claro. é tipo um dominó, sabe aqueles dominozinhos que a gente vai montando eles assim, aí quando derruba um, vai derrubando todos? É muito Uhum. esse lugar de reconhecer essas energias dentro da gente, mas ajustá-las para um lugar de equilíbrio, de ambas, Exatamente, de exato, ambas. exato. Até porque a gente já teve na sociedade, né, Kiara? A gente já teve uma Aham. sociedade matriarcal antes da patriarcal, Antes da patriarcal teve. aonde as Aham. E mulheres aí mudou. sacaneavam os homens também, mãe. É. Aham, aham. Isso é desequilíbrio. Total. É desequilíbrio. Então, a Porque quando sociedade. há o equilíbrio, é harmônico. Uhum, uhum. É. A sociedade vem se ajustando, né? E aí os seres de luz, eles vêm, chegam no momento em que a sociedade, né, tá pronta para as mudanças, e aí nós, como Claro, canais, cada um no seu claro. campo, no seu trabalho, Sim, e a serviço, como estamos, né? A gente acaba de uma forma ou de outra, servindo como projetor de luz, farol de luz para essas mudanças que estão prontas para acontecer, né? Então, exatamente. tá tudo Perfeito. muito casado, né? E perceba Tá. que foi nesse ano, né? 2025, esses movimentos. Foi final de 2024 eles começaram, e agora está fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. 2025 veio com. É porque a gente está vivendo um ano 9, que é um ano de encerramento de ciclo, né? Então, o ciclo das Então, distorções, de modo geral, tá na hora, é, né, de acabar para a gente poder ir para uma nova fase, um novo começo, né? Uma nova forma de ser, de agir, de se relacionar, de viver e por aí vai, né? exatamente, exatamente, perfeito, perfeito. E assim, já estava na hora, né, disso acontecer, não dava mais para adiar, esse equilíbrio tinha que vir, né? Então, enquanto você estava falando, eles falaram que alguma coisa, eles estão entrando nas instituições, eles estão entrando nas corporações. Gente, que loucura! Eles estão fazendo isso, ou seja, assim, eles vão estar fazendo a parte deles enquanto a gente faz a nossa também. Então, assim, antes talvez houvesse esses movimentos, né, como esse que a Ana fala, né, sobre estar modificando uma estrutura patriarcal de uma empresa, né, mas parece que ia ali, fazia e tal, mas depois parece que durava um tempinho e depois voltava tudo a ser a mesma coisa, né? Tipo Uhum, assim, eu trabalhei numa empresa, eu era geóloga, né? Aliás, uma profissão que, na minha opinião, extremamente masculina. E eu me masculinizei para poder sobreviver ali pelo tempo que durou. Bom, eu me lembro das empresas, assim, né, que a gente chamava pessoas para mudar, para fazer espiritualistas e tal, da área holística. Ficava ali assim algumas semanas que parecia que a coisa, né? E depois voltava tudo a mesma coisa, porque, sabe, já estava no automático, como sempre, os chefes eram homens. Tudo bem que era uma profissão bem masculina, assim, não só geólogos, né? As uhum, pessoas que a gente tem que trabalhar juntos são engenheiros, e por aí vai, né? Então, assim, muita gente extremamente racional, técnica, né? E muito científica, né? Porque eu trabalhei na universidade como cientista, com pesquisa e depois em empresa, depois num órgão público, no departamento de águas. Então, assim, para mim é como a Ana falou, sabe? Eu mudava o emprego, mas não mudava nada, sabe? Eu continuava me sentindo, tipo assim, é melhor tu te masculinizar, senão tu não vai sobreviver.
E eu fui e fiquei doente também e tudo mais e tudo mais. Eu acho que várias mulheres têm essa história para contar porque, cara, é o mundo da sobrevivência. Uhum. Então, gente, chega a hora onde isso tem que ser corrigido e vai estar sendo corrigido de Já várias está, né? formas. Já Já está, né, está, Kiara? De já alguma está. maneira já está. Porque, assim, já tem muitas empresas, muitas organizações que estão desenvolvendo projetos de expansão de consciência internos Uhum. por vários caminhos, né? De várias formas. Não só falando assim, espiritualidade. Não, mas tem várias ações de cuidado, por exemplo, com o colaborador, e esse cuidado é muito da energia Exato. feminina, né? É. É da Porque energia antes feminina. só se olhava para masculina, né? E agora não, né? Agora já está começando a mudar, graças a Deus, graças a Deus, E, graças a Deus. e tu sabe que assim, ó, no E meu, no meu ponto de vista, a espiritualidade eles agem, né, de uma maneira tão inteligente, que a gente só vai perceber depois que tinha uma conexão, né, uma coisa com outra. Olha só, eu acho que quem tiver aqui com a gente que trabalha no mercado convencional já deve ter visto alguma informação desse tipo. A gente passou por uma fase aí de reclusão, né, durante pandemia e tudo mais, que as pessoas ficaram muito doentes, porque elas não estavam acostumadas a ficar dentro de casa, a conviver, claro, né, no dia a dia ali com a família, tudo mais. Quando essas pessoas voltaram para o trabalho, elas tiveram outro desafio de se adaptar de novo àquela novamente, realidade, né? e estava diferente do que quando elas saíram, né? Sim, Então, exatamente. E daí, assim, ó, a cobrança por metas continuava, a cobrança por resultado continuava, né? a Então, competição a entre todo competição, mundo. a pressão, tudo isso continuava, que é muito do formato da energia masculina, né? Uhum. Cobrar, agir, fazer, realizar. Racional, mente, energia masculina. Gente, é. Aí os funcionários passaram a demonstrar o quê? Sinais de adoecimento emocional e mental. Falta de cuidado, falta de perceber o humano como humano, falta de entender que aquela pessoa não é só ali no trabalho, ela tem a vida Sim, dela, a não é uma saúde dela, a família máquina, dela, tem todo o resto, Hum, né? Então, claro, tinha muito da energia masculina pressionando e faltava a energia feminina do cuidado. Aí o que que acontece, né? Isso é uma interpretação minha, tá? Pode ter claro, gente que traz, meu discorde, amor. mas é como eu conecto as peças. Aí o que que acontece? Vem uma lei, a NR 01, dizendo assim: toda empresa é obrigada a implantar ações de bem-estar para os colaboradores. Toda empresa é obrigada Não, a não sabia disso. implantar ações de bem-estar para os colaboradores, Que né? show. Que chama NR 01, essa normativa do Vou governo, é olhar uma depois, lei, que né? legal. É uma lei. E Muito daí bom. o que que acontece? Isso obriga as empresas a criarem ações de cuidar, de dar atenção, que é a energia feminina para, no Claro, meu ponto de vista, para com calibrar a certeza, coisa ali, né? Para com modular a certeza coisa. é. Com Então, certeza é. por isso que eu falo, né? Eu acho que assim, né? Os seres de luz, eles usam as coisas de uma forma muito inteligente e que às vezes a gente só vai perceber lá na frente, porque são movimentos sutis no dia a dia, mas que provocam uma Isso. onda de mudança. E que vai se refletir em vários aspectos, porque todo esse cuidado num local de trabalho vai refletir na tua família, vai refletir enquanto tu volta para casa, como que vai ser ali, o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa e tudo mais, né? Transformando tudo isso uma coisa mais amorosa, pelo amor de Deus. A Já está na pessoa hora. que, a Já está na pessoa hora. que se Já sente passou da hora. A pessoa que se sente vista e ouvida no ambiente de trabalho, que é onde ela passa 6 horas, 8 horas do seu dia, E é muito tempo. outras oito É. horas ela está dormindo, né? Então, Sim. dentro E ficar do ali nosso 4 horas, sei lá quanto tempo para tu estar com a tua família, né? exato, dentro do nosso dia, o maior tempo, né, no trabalho convencional, as pessoas passam na empresa, no trabalho, no negócio. Uhum, Então, uhum. olhar para esse indivíduo como um ser
humano, porque Uhum. não era assim antes, né? Era como máquina, igual você falou, tem que É. produzir, produzir, produzir. Olhar para esse indivíduo como um ser humano e dar espaço para ouvir, entender, né, cooperar, colaborar, esse indivíduo ele vai chegar dentro da casa dele e ele também vai dar espaço para o filho, o marido, a esposa, para ouvir, para Uhum. conversar, para Uhum. entender. Então isso vai reverberando na Exatamente. família, na Perfeito. sociedade, né, em todos os níveis. Nossa, sua linda. Maravilhoso que tu falou. Ó, tá vendo a estrelinha? Ó. Ai, eu adoro esses negocinhos. Eu sou tão infantil. Gente, isso é bem a Kiara, viu? Para quem não conhece, isso é bem a Kiara. Ai, gente, eu sou tão infantil. Eu adoro fazer isso aqui, ó. Adoro fazer isso. Essas Ah, besteirinhas assim, ó. Ai, muito como eu bom, gosto de fazer. Gente muito do bom, céu. adorei. Ana, me Amiga, eu diz acho uma que coisa, uma pergunta. Quanto tempo você tem? Você tem outra live às 6? tem outro compromisso já. Por Tá, quê? então tá. Você tem transmissão Não, aí? não, eu ia canalizar, mas não vai dar tempo. Eu Deixa tenho eu medo de me. passar Peraí, do tempo. me dá 2 minutos aqui, peraí. Tá, enquanto eu te dou 2 minutos, posso falar uma outra coisa antes da canalização? Tá. Uhum. Pessoal, queria convidar vocês para uma imersão que eu estarei fazendo com a Alexandra Machado, imersão com os venusianos e a Grande Fraternidade Branca, onde a gente vai estar trazendo informações sobre os venusianos, sobre o trabalho deles na transição planetária, sobre todos os mestres ascensionados, falando das vidas pretéritas deles aqui na Terra. Também vamos estar entrando nos 7 raios e os Chohans de cada raio, as características divinas, decretos para tu usar no teu dia com esses raios. E depois, por fim, né, é uma imersão de 4 semanas. Depois, por fim, a gente vai estar trazendo uma ferramenta quântica que a gente recebeu. Então, uma ferramenta terapêutica que vocês podem usar também para acrescentar para quem é terapeuta ou se auto-aplicar, que é a mesa venusiana do equilíbrio masculino e feminino. É uma mesa com 4 câmaras que estão nas naves, onde ali a gente vai aprender a estar fazendo terapia, tratamento para as pessoas, para elas receberem essa luz, irem para as naves, para passar por essa limpeza, limpeza dos desequilíbrios do masculino e do feminino, até a última câmera, que é a câmera do equilíbrio e da harmonização entre os dois. Ai, que lindo. Quem quiser, é bem legal. Não é porque eu tô, não é porque eu tá. Tipo, gente, é A, maravilhoso. Tipo assim, mas é a gente é o transmitido, né? canal, né? Então É nós somos os transmitido. primeiros que recebem e tá Tá? A tudo gente só bem, está né? transmitindo. E aí a gente achou que era um curso, mas aí eles disseram, não, é imersão, porque vai ter 4 semanas, né? Vai ter uma aula por semana, que é para eles ficarem um mês, para a gente ficar imerso nas frequências com os mestres ascensionados e os venusianos, para estar recebendo isso, depois estar expandindo isso. Quem quiser participar, vou pedir para a Ana colocar nos comentários dessa live o linkzinho ali, para quem quiser Uhum. olhar, quem quiser maiores informações. Começa nessa quarta e vai um mês aí de imersão. Começa nessa próxima quarta. Maravilhoso. Já tá aqui na Obrigada, Ana, por me descrição, deixar falar. já tá aqui na descrição do vídeo, aqui o perfil da Kiara, né? Aqui no Tá? YouTube, no Instagram também eu coloco, então lá vocês Obrigada. acessam Kiara aí para Tem fazer as uma aula inscrições. aberta no YouTube que a gente fez. Uhum. Depois eu vou te passar no link. Aí, se você A puder gente colocar. acrescenta Não, eu aqui. posso botar no comentário. Para quem quiser, ali na aula aberta, a gente deu uma síntese do que vai ser a imersão, em Uhum. 1 hora de aula por aí. E daí, para quem quiser dar uma olhada, ver se gostou, às Maravilhoso. vezes, né? Às vezes gosta, às vezes não gosta, tudo bem, não tem problema, né? Maravilhoso, maravilhoso. Feito o convite, podemos ir para a canalização aqui. Já ajustei o A horário, pessoa amiga. deixou? Tá bom. Ai, que bom. Obrigada aí por
por quem nos deu esses 10, 15 minutinhos de recepção, que eu nem sei quem é que vem. Ana, meu amor, você pode fazer uma, um relaxamento com o pessoal e comigo Sim, mesmo? Para sim, mim. posso sim. Então, gente, vocês que estão conosco aqui no ao vivo, né, ou você que está assistindo a gravação nesse momento, eu vou convidar você a fechar os seus olhos, não é? Aí se acomodando aí onde você está, na sua cadeira, trazendo a sua atenção para o teu corpo, para os teus pés conectados com o chão, com a terra, criando, né, essa sintonia com Gaia. A nossa cabeça elevada para o alto, nos conectando com o divino, com o Criador, com o céu, com os irmãos galácticos. E então, tanto do alto quanto do coração cristalino de Gaia, chegam até nós energias divinas que se conectam no nosso coração. E a gente só respira nessa energia nos nossos corações, permitindo que ela se expanda, nos envolva completamente, unificando céu e terra dentro de nós, matéria e espírito, masculino e feminino, ação e criação dentro dos nossos corações, mente e coração se integrando para que possamos receber de forma clara e sutil as mensagens, as informações que os irmãos têm para nos entregar nesse momento. Estamos abertos e nos colocamos prontos para receber essas energias a partir de agora. Saudações, amados irmãos. Eu sou o Sanat Kumari, junto ao meu complemento divino, Lady Vênus. Também junto aos venusianos. Estão aqui com esse propósito de auxiliar a humanidade neste momento de transição planetária. Amados, nós estamos no mesmo sistema solar de vocês. Por isso que muitos de vocês, quando veem o nosso aspecto físico, percebem uma semelhança física. Isso é natural quando há um sistema planetário influenciado por um mesmo Sol. Digamos que o Sol é o centro daquele sistema. E a partir dele se definem várias coisas. E uma delas é as semelhanças. Geralmente, no mesmo sistema, vocês têm seres semelhantes, não idênticos, mas sim semelhantes. Amados, de fato, infelizmente, seu planeta foi um dos mais atingidos pela força do desequilíbrio entre as energias, o sagrado feminino e o sagrado masculino, onde não só houve
um desequilíbrio entre uma e outra, mas dentro de cada uma em especial. Ou seja, inclusive a energia feminina de cada um de vocês está em desequilíbrio, e a masculina também. E depois disso, uma em relação à outra também entrou em desequilíbrio. Este foi um projeto dos seres não benevolentes para começar, a partir deste problema criado, começar a criar diversos outros problemas. A partir dessa disfuncionalidade, abriu-se o caminho para criar diversas outras disfuncionalidades planetárias. Mas esta é uma das bases das questões e dos problemas que levaram Gaia a estar hoje como está, em um desequilíbrio em vários setores. Vocês podem perceber que tudo parece muito injusto. Olhem para as civilizações, para os países, para os sistemas. Como há injustiças no sentido de que há muitos que têm muito, muito mesmo, e tantos outros milhares que têm quase nada. Há muitos que nascem com tudo pronto. E não estamos falando só das questões financeiras. Há muitos que nascem com muitas características que dão suporte a uma vida leve, tranquila, saúde plena, relacionamentos saudáveis, filhos saudáveis, dinheiro em abundância. E por algum motivo essas pessoas acabam se destacando nas grandes mídias, a maioria, todas. Já pararam para pensar em qual é o objetivo de isto acontecer e receber holofotes? O objetivo é justamente inserir em vocês a dor do sofrimento, onde você, consciente ou inconscientemente, vai se comparar, vai dualizar e se perguntar: por que eu não nasci com esta boa estrela? Porque aquele e aquele nasceram. Por quê? Porque para mim é tudo tão difícil, tão sofrido, tão trabalhoso, o tempo todo. Investi tanto em relacionamentos amorosos, dei o meu melhor. E há tantos que parece que simplesmente caiu no colo deles. Vocês já ouviram essa expressão? Amados, isso tudo faz parte do jogo, o jogo da Matrix. Esse jogo criado dentro desta realidade holográfica, onde isso é feito para botar vocês nessa energia, nessa vibração. Nada disso é por acaso, amados. Estas pessoas são colocadas nessas situações e condições com um propósito. Algumas sabem, outras não sabem. Mas uma coisa vocês todos percebem: sempre o número de pessoas
que não tem muitos recursos, nem muita sorte, como se diz por aí, é muito maior do que aqueles que têm. Assim se criam todas as disfuncionalidades, assim que se criam os problemas, disputas políticas, brigas, discussões, violência, pobreza, escassez e mais violência. Porque esse sentimento, em algumas pessoas, vai tomando uma forma e uma proporção muito pesada e pode se transformar em algo muito destrutivo contra aqueles que nasceram com isso. Amados, entendam, é como se vocês entrassem num lugar onde o objetivo já está todo montado. Estamos trazendo isso para que vocês percebam isso num ponto de consciência mais elevada, onde vocês entendem que isso é um jogo, onde vocês começam a perceber que há alguém por trás destes bastidores. E com essa consciência expandida, vocês começam a olhar para essas coisas de uma forma diferente. Você entendeu, você enxergou abaixo da superfície. Você sabe que é um jogo. E quando você sabe que é um jogo, quando você percebe isso no seu coração, você não entra mais nesse jogo. Todas essas situações políticas disfuncionais que estão acontecendo em seu planeta é um jogo dual, onde há um palco e muitos atores representando lados e tentando puxar o povo para um dos lados, para que vocês fiquem sempre como sendo as marionetes que vão para um lado, vão para outro. E enquanto vocês estiverem escolhendo um lado, vocês estão vibrando na energia da dualidade. Amados, isso alimenta esse sistema. Mas vocês que estão ouvindo essa canalização já estão prontos para ter essa percepção e saltar fora dela. Você dá um salto para fora de um mecanismo de medo, desespero, sobrevivência criado para te deixar sempre no automático, servindo de alimento a este sistema e a estes poderosos. Então chega um momento onde a transição chega num ponto que está agora, e isso precisa ser organizado. E será. Então nós viemos para equilibrar aquilo que é a base dessas outras coisas que estamos explicando para vocês. Quando há um equilíbrio do sagrado feminino e um equilíbrio do sagrado masculino, e aí depois um equilíbrio dessas duas forças, dessas duas polaridades, o resultado final é um amor profundo e incondicional. Uma cooperação onde um complementa o outro, onde um contribui ao outro
E aí você tem super-humanos, onde isso se equilibra, você tem uma força amorosa que age através de você, e você começa a entrar em um outro fluxo, e a partir deste fluxo, você consegue saltar linhas de tempo. É onde vocês ouvem falar de momentos em que vocês mudam tudo, onde vocês estavam seguindo por um caminho, vocês têm uma percepção tão profunda, vocês evoluem, vocês dão um salto tão rápido que vocês acessam uma nova linha de tempo, onde as coisas são bem diferentes. Já ouviram falar naqueles momentos na vida de vocês ou de alguém onde vocês expressaram, nossa, quando uma coisa dá certo, parece que puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra, e tudo começa a caminhar de uma forma muito elevada, muito feliz, muito próspera, muito amorosa. Isso é quando vocês saltaram, quando vocês saíram da distração, tomaram consciência dela e não entraram na dor de ver isso. Vocês entenderam que saber disso não é algo para deixar vocês lá para baixo. É algo para fazer vocês entenderem e não entrar nesse jogo, não tomar nenhum lado e não desgastar as suas energias escolhendo lado daqueles que estão lá do outro lado e nem conhecem vocês. Vocês não precisam disso. Filtrem essas coisas. Entrem para dentro do coração de vocês. Equilibrem a vocês mesmos. Entrem no fluxo do amor e da abundância. E aí sim, saltem esta linha de tempo que estão agora. Caso vocês não estejam gostando do rumo que as coisas estão seguindo na sua vida. Vocês têm esse poder, porque, sim, vocês são incrivelmente poderosos e muito mais do que foi dito a vocês, porque mentiram para vocês. Mentiram. Tiraram o seu poder, dizendo que vocês eram pecadores. E agora quem fala é Sananda. Porque eu conheço isso. Eu sei o que fizeram com o meu nome, Jesus. E eu sei por que fizeram. Mas, surpresa, agora eu volto e agora eu mudo tudo. Não só eu, toda essa equipe que está aqui, toda a grande fraternidade. É hora de equilibrar tudo. Então, eu convido vocês, amados irmãos que estão aqui, para direcionarem a sua atenção para o seu coração. Sintam que no seu coração a energia é diferente. E agora, eu estou diante de cada um de vocês, onde vocês sentem partículas de luz amorosas saindo do meu coração e indo para o coração de vocês, se conectando fortemente, intensamente. Perceba, são pequenas partículas de cor rosa e dourado que estão saindo do meu coração e entrando no de vocês. Essas são as energias venusianas do equilíbrio feminino e masculino. A energia mais poderosa do universo, energia taquiônica, que eu utilizei para curar muitos seres quando estava fracionado na tridimensionalidade.
Então agora se abram e recebam essa energia. Alguns chamam, é muito semelhante à energia crística. E agora ela está dentro do seu coração. Percebam o quanto ele expande, quanto há amor aí. Percebam a limpeza pura, a transmutação. Vocês carregaram tantas coisas pesadas aí dentro, tantas coisas que te disseram, que você se culpou, que você se autocriticou, se autocondenou milhares de vezes. Esse tempo terminou. Agora vocês recebem essa energia e o seu coração está mudando. Vejam que você se sente bem maior do que é. Percebam que essas partículas de luz vão tomando forma e aumentando. Não é mais só o seu coração, seu corpo inteiro, seu campo quântico inteiro está agora imerso nessa luz. Parece um brilho dourado, rosado. E agora você está recebendo. Sinta esse amor incondicional. Perceba, você está mudando. E depois dessa meditação, depois destes códigos de luz que vocês deram permissão para receber e pediram, porque eu vi vocês pedindo bem antes de nós estarmos aqui neste momento. E, portanto, vocês escolheram este equilíbrio e escolheram mergulhar no amor. E isto vai dar a força que vocês precisam para dar o seu salto quântico para a melhor linha de tempo da sua vida. Está na hora. Vocês são imensamente poderosos, iluminados. E eu amo muito cada um de vocês, meus amados irmãos, minhas partes, como eu amo vocês. Eu sou Sanam, com Sanat Kumara, Lady Vênus, a grande fraternidade branca e os mestres de Vênus. Gratidão, amados. E assim é, e assim é, e assim é. Queridos, amados, enquanto Kiara vai se ajustando, vamos mantendo a nossa atenção nos nossos corações, sem distração. Vamos ficar conectados com essa energia tão amorosa que a gente recebeu, esse toque tão especial. E eu vou simplesmente agradecer a Kiara aqui, desligar a nossa live para a gente ficar nessa energia um pouquinho mais, sentindo e manter a nossa conexão. Aproveitem Gratidão, esse meu amor. momento, aproveitem essa oportunidade. Kiara, querida, gratidão também, amada. Gratidão, gratidão, gratidão. Até breve, meus queridos amigos. Até o mês de outubro, nas nossas próximas lives. Um grande beijo a todos vocês.